Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade, também pela confiança, pela coragem aqui no Gedeon, convidando, Gedeon, pelo apoio também do pastor Rafaete, que é o responsável por esta igreja. Gênesis 27, versículo 27 e 28, diz assim: Chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dá o orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Ainda o 29 diz assim: Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se o Senhor Deus de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar. O culto é um culto intitulado culto de missões. Missões é algo que o Senhor Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, é algo que está no coração do Senhor. Missões é algo que cabe a mim, cabe à igreja. Nós que estamos incumbidos de fazer esta obra e continuar aquilo que Jesus começou a fazer. Como já foi dito nesta noite, nós estamos aí evangelizando nas ruas, nas esquinas, todas as quartas-feiras à noite, como os irmãos têm conhecimento. Estamos fazendo o ID de Jesus. Não é fácil. Às vezes nos deparamos com pessoas que se incomodam com a palavra do Senhor que está sendo pregada, que está sendo ministrada, mas nós sempre, a cada dia, estamos fazendo aquilo que o Senhor determinou. Deus lhe chamou a todos nós, igreja, para estar fazendo isso. Você pode estar fazendo dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família. Nós vamos ver que a família, ela foi instituída por Deus lá no Jardim do Éden, desde a criação. E nós vamos ver que vem se passando geração e geração, e o Senhor, Ele sempre teve um projeto para com a vida do homem. O Senhor, Ele é o mais interessado na obra do que eu e do que você. Mas o Senhor precisa de mim
e precisa de você. Nós vamos ver que o Senhor, Ele tinha projetos com o homem, em especial Deus ele já tinha uma nação designada e o coração voltado para aquela nação. Deus ele, através de Abraão, Deus ele começa ali uma grande nação. Abraão, Isaac e Jacó. Foi o texto em que nós lemos nesta noite. Deus ele sempre tem os seus planos. Deus ele tem planos para mim. Deus ele tem planos para você. Às vezes, quem sabe você, nas suas indagações com o Senhor, nas suas orações, você até acha que você está esquecido. Você até pode achar, Deus ele te esqueceu, mas não esqueceu não. Nós vamos ver aqui a passagem em que nós acabamos de ler. Deus ele, através de Isaac, nasce Jacó e Esaú. E nós vamos ver que a Bíblia ela vai dizer que ali haveria duas grandes nações. Nós conhecemos a passagem, é um texto já muito conhecido. Você já ouviu muitas mensagens que foram pregadas, muitas mensagens que já foram ministradas, que faz menção e relata um pouco da vida de Jacó. Nós vamos ver que Jacó, na Bíblia, segundo o que nós lemos e estudamos, Jacó ele já desde o ventre de sua mãe, ele já era um homem já separado, já era um homem escolhido para ser pai de uma grande nação. Mas nós vamos ver também Jacó, mesmo ele sendo um homem escolhido, mesmo ele já sendo um homem que já estava nos projetos de Deus, parece que a coisa andava um pouco na contramão, porque nós vamos ver que Deus ele já tinha separado Jacó. E por que não Jacó não seria então o primogênito? Deus ele trabalha, irmãos, muitas vezes de uma maneira em que nós não entendemos. Muitas vezes nós não podemos entender o trabalhar de Deus, porque nós vamos ver Jacó, um homem que Deus abençoou, um homem que foi um dos patriarcas, um dos homens que marcou a sua trajetória na Bíblia, um dos homens que foi ali o começo e o princípio ali de uma grande nação. Mas nós vamos ver este homem também passando por adversidades na vida. Você vai ver na Bíblia que Jacó, após ele ter cometido ali um grande erro, mas entendo eu que já estava nos planos do Senhor, Jacó ele engana o seu irmão, e a Bíblia vai dizer que ele tem que fugir para um lugar distante. É isso que acontece, igreja, irmãos, quando nós cometemos algo que não deveríamos fazer, nós temos que fugir. Mas você vai ver que Jacó, mesmo ele estando distante do Senhor, Deus era com ele, mesmo ele tendo fugido da ira de seu irmão, mas Deus era com ele. A Bíblia diz que tudo em que Jacó fazia dava certo. A Bíblia vai dizer que o rebanho de Jacó ele aumentava a cada dia. A Bíblia vai dizer
que a família de Jacó era uma família abençoada. Mas chega um dia em que Jacó ele cai em si. Chega um dia que ele tem que voltar para acertar as contas com seu irmão. Porque não dá, irmãos, para ficar a vida toda fugindo. Não dá mesmo para ficar escondido a vida toda. Eu penso comigo que quando Jacó ele se deparava em frente a um espelho, ele olhava para ele mesmo. E havia uma cobrança dentro dele. Ele sabia que tinha que voltar. Ele sabia que ele estava ali somente de passagem. Deus ele já sabia que ele iria passar por isso. Já estava tudo traçado e tudo marcado. Deus ainda em Gênesis 32, ele manda que Jacó volte para a sua casa. E Jacó, temente ao que poderia acontecer, ele pega a sua família, pega todos os seus bens, os seus animais e tudo quanto lhe pertencia, e vai de volta para casa. Quando de repente ele chega em um determinado lugar, ele diz para seus esposos, para os seus filhos, seguir um pouco adiante, que ele iria ficar ali. E é ali que Deus encontra com Jacó. É naquele lugar separado, é naquele lugar marcado, que Deus havia de se encontrar verdadeiramente naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Jacó ele passa ali a noite orando, buscando o Senhor, porque ele estava com medo, irmãos. Ele sabia o que estaria para acontecer. Ele sabia que ele poderia ser até morto. Isso, irmãos, isso que já acontece comigo, acontece com você. Quando o Espírito Santo ele começa a falar comigo, com você, quando vem as cobranças das nossas vidas, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. É o momento em que nós mais chegamos mais perto do Senhor. Ele poderia não ter ouvido a voz do Senhor, mas é melhor ouvir a voz de Deus. Não dá para fugir a vida toda. Quem sabe Deus ele tem mandado você a fazer um pouco mais para Ele. Quem sabe o Senhor ele tem te cobrado a cada dia e você não tem feito aquilo que Deus designou você para fazer. Quem sabe você está tentando fugir dos projetos e do chamado que Deus ele tem na sua vida. Não dá para fugir a vida toda, porque Deus ele tem algo, irmãos, na vida do homem. Deus ele tem projetos para nós. Jesus ele não morreu na cruz e pagou um alto preço para que nós pudéssemos ficar aqui entre as quatro paredes, somente cultuando. Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz. Cultuar dentro da igreja é fácil demais. Dentro deste templo bonito, em um ar condicionado, não foi para isso que o Senhor morreu.
Deus ele sabia que Jacó era algo muito valioso, assim como você é para o Senhor. Você é valioso para o Senhor. Você custou preço de sangue. E Deus marca o encontro com você, assim como Ele marcou com Jacó. O que nós aprendemos com o encontro do Senhor com Jacó, ali no vale de Jacó, nós aprendemos grandes lições com isso. Nós aprendemos grandes lições. Um homem lutando contra um anjo. Deus ele poderia, irmãos, vencer Jacó. Para isso Deus não era, isso para Deus não era nada. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o mesmo Deus que matou 185 mil soldados assírios. Um homem para o Senhor não era nada. Mas Deus, irmãos, Ele prova a nossa persistência. Deus, Ele prova a nossa perseverança. E foi no momento mais difícil para Jacó, em que Deus ele lhe abençoa. E de repente o Senhor ele faz uma pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ou seja, ele estava dizendo: quem é você? Deus ele já sabia. Deus já sabia quem era Jacó. Não precisava de perguntar. Porque ele já sabia o nome. Porque ele é onisciente. Porque ele é onipresente. Porque ele é onipotente. Deus ele já sabe o seu nome. Mas ele está perguntando: qual é o seu nome? Que projeto você tem para Deus? Será que você tem se preocupado com a igreja de Cristo, assim como você tem se preocupado com as coisas desta vida, com comprar carro novo, com fazer uma bela casa e tantas outras coisas? Então, meu irmão, minha irmã, qual é o seu nome? Quem é você? É isso que o Senhor está perguntando. É isso que o Senhor ele quer trazer para a igreja nesta noite. Deus ele tem projetos para mim, para você, na sua casa, em meio à sua família. Mas de repente, mas é preciso que haja mudanças na nossa vida. Você vai ver que Deus, Ele muda o nome de Jacó, ali naquele lugar, para Israel. Você é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. A igreja ela tem uma grande missão nesta terra. A igreja ela tem a obrigação, é a minha obrigação, é a sua obrigação, não somente de estar como nós estamos, mas de colocarmos a mão no arado, porque a recompensa, irmãos, ela é grande. A recompensa ela é muito grande, tanto nesta terra quanto no céu. Nós vamos ver que o Senhor ele dá um novo nome para Jacó. O Senhor ele dá uma nova identidade para Jacó. Há momentos em nossa vida em que é necessário que haja em nós uma mudança de vida. Há momentos em que é preciso que nós
tomemos uma decisão de fazer um pouco mais para o Senhor. Há momentos em nossa vida é que é preciso nós fazermos como Jacó, nós desejarmos que o Senhor nos abençoe um pouco mais, porque o nosso problema, irmãos, é que nós queremos ser muito abençoados, mas nós não queremos fazer muito para o Senhor. E eu digo um pouco mais: a bênção é grande e nós não podemos trocar ela por nada. Nós não podemos trocar nossas bênçãos, igreja, por coisas pequenas desta vida, por coisas pequenas que há nesta terra. Você vai ver Esaú, ele trocando a sua bênção por um prato de comida. Se fosse hoje, por um prato de arroz e feijão, quem sabe ali uma salada e um pedaço de carne. E muitas vezes, igreja, nós já estamos bem perto da bênção, de alcançar. E às vezes nós negociamos por uma oferta que vai durar muito pouco tempo, por algo que é passageiro. E a Bíblia, ela vai dizer, que Esaú, ele chorou amargamente, assim como Deus marcou Jacó. Deus, ele marcou você. E a pessoa, quando ele é marcado por Deus, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Você pode até fugir, mas você foi marcado por Deus. Deus, ele quer um pouco mais. Assim como Deus marcou Jacó, a Bíblia vai dizer que em meio àquela luta, o anjo, ele causa uma lesão na perna de Jacó. Por que isso aconteceu? É para que ele entendesse que ele estava agora na dependência de Deus. O Jacó, que tinha fugido por 20 anos do seu irmão, agora ele não poderia fugir nem de uma criança, porque ele andava mancando e puxando de uma perna, não tinha nenhuma despesa. Deus, ele queria mostrar para ele e dizer: você depende de mim agora, rapaz. Você tem que entender que você é dependente de mim. Agora sou eu na sua vida. Você não faz mais nada se não estiver debaixo da minha proteção. E é isso que Deus tem para mim e para você nesta noite. E aqui tem pessoas que Deus, ele marcou, e você sabe disso. Você sabe muito bem disso daí. E você sabe que Deus tem coisas grandes na sua vida, e que não dá para ficar fugindo a vida toda. É hora, irmãos, é hora, igreja. Nunca houve um tempo em que a igreja precisasse de se movimentar tanto como agora. É fácil? Não é. É difícil. Porque nós queremos fazer aquilo que nós gostamos e aquilo que nós queremos fazer. Mas que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. Amém?
fica esta palavra para nós. Esta palavra de elevo espiritual para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente para nós orarmos, mas que Deus vai abençoar de maneira especial e poderosa a sua casa, porque Deus ele tem projeto, irmãos, e Deus está interessado em te abençoar. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao nome do nosso Deus. Deus é fiel, maravilhoso. Eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus falou. Deus falou de uma forma clara, bonita, tranquila. Ele é assim, né? Ele fala dessa forma. E talvez Deus já usou pessoas para falar contigo de várias maneiras, e talvez você não prestou atenção, e hoje Ele fez bem assim, sabe? Bem tranquilo. Você ficou em silêncio, ouvindo, prestando atenção. Deus fez isso. Deus já usou gente para vir para você falando língua estranha, pulando, e você fez que não entendeu. Aí Ele usou pessoas para chegar, amigos, para bater no seu ombro e falar: olha, é isso. Você fez de conta que não entendeu também. Deus usou pessoas para falar com você cantando. Deus usou gente para falar com você através da televisão, da internet. E hoje Deus usou o operador irmão Elias para falar mais uma vez contigo. E aí eu repito a frase dele: não dá para ficar fugindo a vida toda, não. Faz isso não. Quem luta com Deus vai sair mancando, vai sair aleijado. É bem assim. Que bom que Deus está dando mais uma oportunidade para que você se coloque na presença dEle, para que Ele cumpra em você os planos dEle. Os seus planos só dão errado, só vai de água abaixo, não dá certo. Você já sabe disso. Tudo que você planejou não foi, não funcionou, não deu certo. E às vezes até você pergunta, questiona: mas por que as outras pessoas planejam as coisas, dá certo, ganha dinheiro, fica rico e tal? É porque você é diferente, você é marcado para o reino, você tem um chamado. E o chamado de Deus não é para fazer o que você gosta. O chamado é diferente de vocação. O chamado de Deus, na maioria das vezes, é para você fazer algo que você não gosta mesmo, mas você precisa fazer porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não adianta fugir. A Bíblia diz, Davi cantando, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, Deus não esquece de você. Ele nunca esquece a aliança que fez contigo. Alabaxúria, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alabaxúria, aleluia. Deus mais uma vez fala contigo nessa noite.
Deus escolheu esse momento para falar no teu coração mais uma vez, que você precisa se render a Ele, fazer a vontade dEle. Aleluia. Deus não te chamou para ficar da maneira que você está, mas Ele te chamou para fazer a obra dEle. E essa é mais uma oportunidade para você refletir e se lançar, tomar a decisão de se lançar aos cuidados do Senhor. Vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, e tenha certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, porque quem te chama para essa obra é o Senhor Deus, o dono de todas as coisas. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dado ao nome do nosso grande Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tome a decisão que você sabe que precisa tomar. Glória a Deus. Deus continue abençoando o operador Moisés, a sua família, seu ministério. Que o Senhor continue usando nas suas mãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos que vieram servir a Deus mais uma vez. E nós precisamos continuar assim, fazendo a obra do Senhor. Então vamos estar de pé, agradecermos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos dá. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua presença aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que mais uma vez, ó Deus, falou conosco. Pai querido, o Senhor que sabe de todas as coisas, que conhece cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, porque nada, Senhor, está encoberto perante Ti. E aí, ó Deus, o Senhor, pela Tua misericórdia, mais uma vez, fala conosco. Nós te agradecemos, nós somos gratos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a tomar a decisão certa, que é fazer a Tua vontade. Pai querido, nos faça, ó Pai, nos render aos Teus pés, que é o melhor lugar para estarmos, ó Pai, humilhados na Tua presença. Pai querido, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê um bom retorno para os nossos lares. Ó Pai, que possamos ter uma noite abençoada e que o Senhor nos desperte, ó Pai, para de manhãzinha estarmos nos preparando para mais uma escola bíblica dominical. Pai querido, fica conosco, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Estendo as mãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que agora dizem amém. Glória a Deus. Abraço pelo menos uns 3.